pessoal, bem-vindos ao Resenhas da Bel. Eu sou Bel Silva e esse é o nosso canal de resenhas. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro, vou resenhar O Príncipe do Parque Avenue. Esse é um livro sobre CEO, que é aquele clichê, né? A gente já acostumado de ler sobre CEO, são homens ricos, poderosos, né? Cheio da grana. E esse vai ser um tantinho assim diferente na forma que a autora abordou a história que vai falar sobre esse CEO. Então vamos lá. O livro começa com o Sam apresentando o apartamento dele para a melhor amiga dele. Então ele apresenta o apartamento, ele comprou um apartamento no Parque Avenue, né? Um lugar ricaço, só tem rico. E ele comprou esse apartamento para investir o dinheiro, para ele poder colocar o dinheiro. E ele pretende morar, gente, mas o apartamento do cara não tem nada. Ele tem apenas um colchão para ele dormir. O Sam, ele é aquele cara que ele não se apega a nada. Ele não tem bens, ele não tem nada. Porque ele não gosta de ter coisas materiais, ele não gosta de acumular as coisas. Todo o dinheiro que ele ganha, ele investe em casa, em apartamentos, em bens para fazer mais dinheiro. Isso é relacionado ao passado dele. E à noite ele vai com uma consultora de artes conhecer uma galeria. Essa é a galeria da Grace. A Grace também vem desse universo rico, mas o Sam, ele era pobre e ficou rico. A Grace não. Ela sempre foi rica. E ao contrário do Sam, ela não liga, ela não quer morar, ela não mora no Parque Avenue. Os pais da Grace moram no mesmo apartamento, no mesmo prédio que ele comprou o apartamento, mas ela não mora lá com os pais, ela mora no Brooklyn, ela mora no lugar de pobre. Os namorados dela são pobres, ela não gosta desse mundinho de rico. Então ela tá lá, ela tem a galeria dela de artes, é a inauguração da galeria dela, e o Sam chega lá com uma outra consultora, e eles se conhecem, e ele fica interessado nela, e ele fica interessado em investir nas artes. Mas naquela noite, eles conversam, e ela, quando sabe que ele é riquinho, ela meio que já perde um pouco do encanto, porque ela não quer mais se envolver com um cara que nunca foi a praia dela. E termina a noite ali, e conversa vai, conversa vem. Depois ele entra em contato com ela novamente. Ele acaba comprando algumas artes da galeria dela e pede para ela ir até o apartamento dele para ela mostrar para ele o lugar que fica melhor, tal e coisa e tal. E aí ele já tá meio interessado em chavecar ela, em ficar com ela, tudo tal. Mas ele propõe que ela seja a nova consultora de artes dele. Porque ele dispensa a outra, porque ele quer que ela seja para ele poder ficar mais próximo dela, para ele poder conhecer ela melhor. A princípio ela não aceita, mas depois acontece algo lá e ela acaba por aceitar ser a consultora de artes dele. E nisso eles vão começar a sair junto para ver artes e coisa e tal, e eles vão começar a ficar junto. Mas, gente, detalhe, o cara não tem uma cama. Ele só tem um colchão. E ela se recusa a deitar no chão, deitar no colchão. Então, primeiro ela faz ele comprar um sofá, depois ela faz ele comprar uma mesa, e devagarzinho ela vai fazendo ele mobiliar tudo o apartamento. Quando ele se dá conta, ele já tem cama, ele já tem tudo, e ele também quer ficar com ela. Só que o Sam, ele tem um problema relacionado ao passado, que ele tem medo de perder, ele tem medo de se apegar, e depois ele tem medo de perder. Mas mesmo assim, ele se apaixona por ela, e coisa que ele fala que ele nunca vai amar, ele nunca vai se apaixonar, mas ele acaba se apaixonando. E ele tenta fazer esse relacionamento dar certo. E ele tenta fazer, ele fala que ele vai tentar por ela, que ele vai tentar mudar a forma que ele vê a vida por ela. Mas aí acontece algo lá que faz ele se perder todinho. E faz ele se perder, e faz ele fazer coisas que eu achei que assim foi totalmente inaceitável, que ele fez na hora que ela mais precisava dele. O que ele fez, na minha opinião, foi totalmente inaceitável. Eu não aceitaria. Eu entendi até, mas eu achei assim que não era necessário ele chegar ao nível que ele chegou. Mas
Eu vou falar nisso nas minhas considerações. Mas o livro se desenvolveu depois, eles consertaram as coisas ali, tal, tal. Então, se vocês gostaram da introdução até aqui, dê o seu likezinho, ó, se inscreva aí no canal, comente se você gosta desses livros de CEO. Agora vamos lá, que eu gosto mesmo é de comentar a história, eu não gosto de ficar falando. Vamos falar o que eu achei dessa história, o que eu achei do livro em si. Eu gosto da escrita da Louise Bay, ela escreve romances, tem uma pegada hot e são romances leves. Só que eu acho que ela tem estrutura para escrever livros melhores, ela tem estrutura para desenvolver mais. Igual esse livro, foi gostosinho de ler. Só que se ela tivesse evoluído a história do Sam, o passado de pobreza dele, o porquê que ele tinha medo de se envolver, o porquê que ele tinha medo de perder, o porquê que ele não gostava de acumular bens materiais, de ter coisas na casa dele, assim, que ele só investia, ele investia tanto o dinheiro dele, tanto, porque ele tinha medo de perder e ficar pobre de novo. Eu acho que isso tinha que ter sido mais, bem mais trabalhado no livro, tinha que ser bem mais tratado com uma forma mais detalhada. Eu acho que ficou muito raso, ficou muito por cima. O Sam, ele tinha tanto medo de perder as coisas que ele só tinha uma amiga, que ele fez no orfanato depois que ele perdeu os pais. Que é a razão dele não querer juntar dinheiro para nunca mais passar necessidade na vida. Então ele tinha medo de perder, então ele só tinha essa amiga que se casou e ele ganhou o marido dela como amigo também. Então ele não tinha amigos. Ele não tinha amigos, ele não tinha ele não tinha móveis dentro da casa dele, ele não ligava para nada material assim. Ele só juntava dinheiro porque ele tinha medo de ficar pobre, mas ele não ligava para matéria, ele não dava a mínima para isso. Já a Grace, ela cresceu nesse glamour de sempre ter tudo, então isso para ela também era super valorizado e ela não dava importância. Ela vivia um dia de cada vez, do jeito que dava. Ela gostava de se vestir bem, ela gostava de andar bem arrumada, mas ela não fazia muita questão disso, tanto que ela só namorava, como diziam os pais dela e as amigas dela, os perdedores. Até que ela conheceu o Sam. Então, de um jeito ou de outro, um completava o outro. Ela completava o jeito dele e ele completava o jeito dela. O relacionamento dos dois foi interessante de acompanhar, foi até divertido. As amigas dela que aparecem durante o livro, aparece a mocinha do livro do... Ai, caramba, eu esqueci agora. Do Rei do Wall Street. Aparece o livro do casal do Rei do Wall Street, que tem resenha aqui no canal. Eu vou deixar o link do Rei do Wall Street aqui. Então, esse casal do Max aparece com a esposa nesse livro, então tem bastante, foi a parte boa de acompanhar, de aparecer os dois juntos ali. E eu gostei da escrita, o romance foi gostosinho de ler, foi gostosinho de acompanhar, mas aí, quando tava tudo certo, que o Sam foi lá, gente, e fez eu achei, assim, um pouco de maturidade dele, eu entendi o medo dele, mas eu achei que não era para tanto. Não era para ele ter largado ela da forma que foi feito. Não era para ele ter... A hora que ela mais precisava dele ali, ele não estava ali para ela. E depois ela ainda conseguiu ter paciência, entender e desculpar ele a hora que ele voltou para se desculpar com uma facilidade que foi muito rápido. Eu tinha deixado ele sofrer um pouquinho. Eu tinha deixado ele correr um pouquinho atrás. Entender? Eu poderia até entender, mas eu deixaria ele sofrer um pouquinho. Eu deixaria ele correr atrás um pouquinho para ver o que era bom. Mas são livrinhos gostosos. Eu recomendo para você ler numa tarde de domingo, num dia de chuva, porque não é aquele dramalhão, não é aquele livrão carregado. Mas é um livro que eu leria de novo? Não. Uma vez foi suficiente, não leria novamente. Mesmo eu gostando desse tema CEO, esse não é um livro que eu leria de novo. Mas valeu a leitura, foi uma leitura rápida, você lê sem grandes dramas, sem grandes tropeços e vai papum, é rapidinho, não demora muito. Então é isso, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, leiam o primeiro, gente. Leiam O Príncipe do Wall Street, que as histórias estão intercaladas. São livrinhos gostosos, não tem muita... É que eu sou chata, porque eu gosto de livro mais intenso, mais profundo, mais evoluído. Mas não é que o livro é ruim, gente, é eu que sou chata mesmo, tá? Então é isso, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima resenha.